com o tema do automatismo celular ao amor incondicional. Meus irmãos, estamos então com o nosso irmão Décio Iandolo Júnior para dar seguimento à primeira parte dos temas dessa manhã. Com a palavra então o Dr. Décio Iandolo Júnior, que vai falar do automatismo celular ao amor incondicional. Um bom dia a todos. Eu acho que talvez, se eu for feliz na minha palestra, eu vou dar uma versão biológica para o que o Alberto falou agora, porque acho que a palestra dele ficou bem claro para mim a trajetória do nosso aprendizado e na nossa evolução como espíritos, né? E eu, como sou menos poético, mais pragmático, eu vou dar a versão do biólogo, né? De quem tem um olhar mais mecanicista, eu diria, mas que eu acho que no final vai dar na mesma. Vai ficar, talvez, interessante o paralelo, né? Quando eu era moleque, lá em São Paulo, a gente queria falar que alguém era burro, falava que tinha QI de ameba. Não sei se aqui tem essa expressão. QI de ameba. Ameba tem QI? Não tem. Ameba é um bichinho, coitado, né? Esquisito, não tem nem forma, né? E está ali, no meio de um ambiente líquido, levando a sua vida. Mas será que a ameba não tem nada de inteligência, de organização, de nada? Claro que tem. Tanto que ela existe, se reproduz, se alimenta, elimina suas excretas, respira, retira o oxigênio do meio. Como é que ela faz isso? Como é que ela sabe, quando chega uma partícula perto dela, se essa partícula é algo para ela fagocitar e se alimentar, ou se é algo para ela fugir, porque aquilo é tóxico? Então, existe uma organização que é própria da vida, nós falamos ontem, o entropismo negativo, que dá a essa célula certas propriedades que são inteligentes. Não que ela seja inteligente. O conceito de inteligência a gente vai colocar aqui é um pouco diferente, mas existe uma intencionalidade ali. E essa inteligência da ameba, esse QI de ameba, é chamado normalmente de automatismo celular. Toda célula que consegue se reproduzir, manter-se viva, ela tem um automatismo, e esse processo de automatismo é que determina a ela as suas características. Mas todas as células têm pelo menos 3 características: ela consegue se alimentar, ela consegue respirar, tem metabolismo e excreta, não é? E reproduz. Se a célula não se reproduz, ela termina nela, né? Então veja, essa primeiro passo da vida manifestada no nosso planeta, que são os seres unicelulares, e que estão ali exercendo as suas vidas através dessas características. Depois, essas células, em um determinado momento, elas começaram a se associar. E essa associação, num primeiro momento, ela era simplesmente uma associação. Então, o que a gente está vendo aqui, e eu não estou me referindo ao timão, são esses seres que estão aqui, que são as esponjas do mar. O interessante das esponjas é que elas são colônias de células, mas elas já são identificadas como um indivíduo. A colônia é identificada como um indivíduo, mas não existe diferenciação, especialização celular. Então, são células todas iguais, que estão ali colocadas, inclusive o sistema de alimentação delas são canais abertos, então ela não tem circulação sanguínea, é a própria água do mar que vai passando, e ela vai se alimentando. Então você veja que já é um segundo estágio, porque
cada célula mantém o seu automatismo e uma certa independência, mas elas em conjunto representam um indivíduo, não é? Então a gente já está passando por uma etapa mais à frente do processo evolutivo. O Sérgio mostrou aqui ontem os meus 3 meninos, né? E quem tem filho aqui vai conhecer esse personagem aqui, que eu tive que lembrar dele quando eu falei das esponjas, que é o Bob Esponja. O Bob Esponja calça quadrada. Quem conhece aqui? Passa aqui no sul, né? Com certeza. Bom, o Bob Esponja, quem já assistiu o desenho, ele é adorável, né? Você assiste o desenho, eu comprei todos os DVDs para os meus filhos, do Bob Esponja, né? E eu fui obrigado a assistir todos com ele, né? Ele foi... E aí eu achei esquisito, porque apesar dele ser uma esponja, e ele viver no fundo do mar, ele tem a forma de uma esponja de cozinha, né? Mas quem desenhou o Bob Esponja é um biólogo. Não sei se vocês sabiam disso. O desenhista é biólogo. E aí eu comecei a prestar atenção, né? Que eu sou meio esquizofrênico, eu faço umas associações meio loucas. E aí eu fui pegar o desenho do Bob Esponja, e eu descobri que ele não só desenhou a esponja como um desafio, né? Você é biólogo, aí você resolve fazer um desenho, e o protagonista do seu desenho é uma esponja, né? Mas ele continuou por aí, porque tem um que não entrou aqui, que é o vilão da história, que é o Plâncton, que vem antes da esponja, porque o Plâncton é unicelular. Aí tem o Bob Esponja, que é uma esponja, tem o Patrick, que é um equinoderma, né? É uma estrela do mar, né? E é engraçado isso, porque o Patrick vive pisando na bola com o Bob Esponja. Quando o negócio aperta, o Patrick dá no pé. E o Bob Esponja nunca fica bravo com o Patrick, né? Acho que o Bob Esponja transcendeu. Ele chegou no 4ª etapa que o Alberto estava falando. Depois do Patrick, que é a estrela do mar, tem o Lula Molusco. Está sempre de mau humor. É o mais inteligente, você vê, na escala filogenética ele foi crescendo, mas está sempre de mau humor. Tudo para ele é uma droga. Ele acha que o Bob Esponja é o chato, o Bob Esponja acha que ele é o melhor amigo dele, né? E aí, evoluindo na escala, tem que ter um mamífero. Como é que ele ia pôr um mamífero no fundo do mar? Bom, ele não teve dúvida, pôs um esquilo com uma roupa um escafandro, e está lá a Sandy, né? E ainda tem o crustáceo, que é o seu siriquejo. Então, ele colocou a escala filogenética. Você vê, é bem isso, né? Porque a esponja, ela é indiferenciada. Quando você chega na estrela do mar, o grupo já se diferencia, porque algumas células vão se diferenciar para determinadas funções. Então, começa a haver uma cooperação. As populações celulares se diferenciam, cada uma desenvolvendo, se especializando numa tarefa, e todas se beneficiando daquilo, que é muito bem comparado com a sociedade. Se você estiver numa cidade pequena, às vezes o cara que faz o pão é o mesmo que colhe, que pega o leite, distribui o leite, é o mesmo que... Então, você tem pessoas polivalentes, né? Você é médico, vai trabalhar numa cidadezinha pequena, você vai fazer parto, atender criança, operar apêndice, você vai fazer de tudo. Se você está numa sociedade mais complexa, uma cidade grande, solicitada a você é a especialização. Então você vai ser muito bom em uma única coisa, e você vai depender das outras pessoas para te dar o resto das suas necessidades. E é assim que os seres foram evoluindo. Então, aí depois você tem o molusco, e depois você entra nos mamíferos, e a coisa vai indo dessa maneira. Onde é que foi parar o automatismo celular? Está lá, continua lá. Você veja, essa é uma célula altamente especializada, é a célula do músculo esquelético estriado. Ela é altamente especializada, ela contém estruturas intracelulares que são únicas, né? Os sarcômeros, actina, miosina, você deve lembrar lá da sua faculdade, lá no 2º ano. Então, onde é que está o automatismo celular? Está aqui. Essa célula, ela continua funcionando segundo um mecanismo intrínseco dela, próprio dela, interno dela. E ela funciona daquela maneira. Não desapareceu. Mesmo no mamífero, mesmo no ser humano, o automatismo celular está lá. Continua lá. Aliás, quando decidiram construir esse teatro,
alguém colocou um primeiro tijolo, não foi? Onde é que está o tijolo? Está lá. Ele continua no mesmo lugar. Se você vai construir um prédio de 5 andares, você constrói o primeiro andar primeiro. Quando você está no 5º andar, você desfaz o primeiro? Não, ele continua lá. E a evolução mostra isso. A gente vai construindo em cima. Volto a citar André Luiz, consciência fragmentária. Não é? Acontece que quando você ganha um certo grau de complexidade e você começa a desenvolver um sistema nervoso, então aí você começa a adquirir uma capacidade integrativa. Capacidade integrativa é a função do sistema nervoso central que avalia os estímulos do meio, toma decisões e armazena informações. Essa é a função integrativa, fisiologicamente falando. Quando você adquire essa tecnologia, você começa a manifestar os instintos. Então, instintos são padrões herdados de respostas ou reações a certos tipos de situações ou características de determinadas espécies. O que é o instinto? É já uma forma de inteligência, porque é o seguinte: o animal vai aprendendo que, diante de determinada situação, a resposta mais adequada é essa. Ele aprende isso, é um pacote, um padrão. Então, o que acontece? Toda vez que ele está diante daquela situação, ele toma aquela determinada atitude. Por quê? Porque com a evolução, tentativa e erro, ele aprendeu que assim ele se dá melhor, que é assim que a coisa funciona. Então, eu nem sei se isso é muito verdadeiro, mas eu costumo chamar o instinto de inteligência automática. Bom, o automatismo celular, ele servia para quê na ameba? Para a ameba sobreviver, para ela se dar bem, para ela achar o alimento, para ela respirar, para ela sobreviver. O instinto vai fazer o quê? Qual é o objetivo do instinto? Sobrevivência, não é verdade? Então, o que está acontecendo nessa cena? Um está fugindo porque se não fugir vai morrer, e o outro está correndo porque se não correr vai morrer. Os dois estão lutando pela vida, não é? A gente sempre fica essa coisa, a vítima e o algoz, não é? Ontem a doutora Marlene falando da obsessão, eu estava pensando, eu conheço muita gente que é o obsessor do coitado do espírito. Quando vai para a reunião de obsessão, é uma bênção para o espírito, não é? Eu conheço encarnado que obsedia desencarnado. O coitado desencarnou faz 10 anos, chora toda noite. Porque você morreu, mas coitado do... Né? Então, essa coisa é muito relativa, quem é vítima, quem é algoz. É muito relativo. Na natureza isso é muito claro. Na verdade, se você for parar para pensar, não tem vítima. Não é? Se a coisa está dentro do mecanismo ecológico equilibrado, ninguém é vítima, ninguém é algoz. Está todo mundo rodando para que a coisa funcione. Então, o que aconteceria se esse bichinho aqui não tivesse medo do leopardo? O que aconteceria? Lei de Darwin, não ia deixar descendentes, né? Eu achei uma imagem na internet que eu achei bem interessante, vou mostrar para vocês. O instinto, para mim, é esse botão vermelho. Em caso de emergência, aperte o botão, não é? E esse instinto, ele é fundamental e o animal desenvolve ele para quê? Para se dar bem, para sobreviver, para dar certo no meio, né? Se não fosse o instinto, podia acontecer isso, né? O tubarão está comendo o cara, está tudo bem, tranquilo. Não, calma, não fica nervoso, não, eu já volto, né? Eu digo, se um dia existiu um coelhinho que não tinha medo do leão da montanha, ninguém ficou sabendo porque o coelhinho foi comido, não é? Então, se a gente não tiver essa reação do instinto, se a gente não tiver o nosso botãozinho vermelho para apertar de vez em quando, a gente não consegue sobreviver no meio. A gente não pode esquecer que, apesar de nós sermos os seres humanos e orgulhosamente estarmos no topo da cadeia, né, ecológica deste planeta, nós ainda respondemos e somos estruturados da mesma maneira que todos os outros nossos irmãos de planeta, né? Então, tem instinto
o automatismo celular continua lá, só que agora você deu um passo a mais, você construiu mais um andar, você está com a sua inteligência automática em funcionamento, né? O instinto é egoísta. É egoísta. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma forma de reprodução. Os peixes, algumas espécies não se comportam dessa maneira, mas a maior parte delas é assim. Como é que eles se reproduzem? A fêmea passa, a fêmea e o macho vão se acasalar. Então um fica namorando o outro, tal. Na hora do vamos ver, a fêmea coloca os ovos na água, o macho fertiliza os ovos na água e os dois vão embora, cada um para um lado. E os ovos ficam ali, expostos, né? Por isso é que são milhares de ovos, porque a chance dele sobreviver é muito pequena. Ele está sozinho, ele vai nascer num ambiente hostil, em que ele vai ser predado. Então, para a espécie sobreviver, você tem que ter uma quantidade enorme de descendentes, porque a maior parte deles vai morrer. A tartaruga é assim, ela bota 150, 200 ovos. Por quê? Porque antes de chegar na água, as tartaruguinhas já são predadas, chegam muito poucas, e aí elas começam a nadar no oceano, onde elas são pequenas, indefesas, inexperientes, elas vão morrer. De cada ninhada, daquelas lá de 200, 150, sobrevive 1, 2 tartarugas, que em compensação vão viver 100 anos. Então você veja como é uma questão matemática, né? Mas você vê que o instinto, tem o instinto da reprodução? Tem, mas ele é egoísta. Olha, eu dei ali o meu gameta e agora você se vira, não é? Mas ali a gente já começa a entender um certo rudimento de amor, porque alguns animais, principalmente os mais próximos, né, como os mamíferos, aqui a gente está vendo a raposinha, elas já são capazes de cuidar da cria, por isso o número de filhotes diminui, porque a chance de sobrevivência deles é maior. Agora é interessante que em algumas situações, como disse o Alberto aqui, os relâmpagos, os lampejos de amor cósmico, né? Mesmo nesses animais, porque essa mãe, ela é capaz muitas vezes de se sacrificar pelas crias, não é? Eu assisti um Discovery uma vez, animal, em que a lobinha tinha uma matilha de hienas que estava caçando, e ela escondeu a ninhada na toca, e ela saiu da toca e foi chamar a atenção da ninhada para longe da toca, da ninhada não, da matilha, para longe da toca, e a matilha saiu atrás dela, e ela se sacrificou para salvar os filhotes. Então você veja, já é uma noção intrínseca de que é melhor sobreviver os filhotes do que eu, né? E que também é egoísta. É claro que a lobinha não sabe disso, mas se a espécie dela entrar em extinção, como é que ela reencarna? Vocês já pararam para pensar nisso? Se tiver extinção da espécie no planeta, como é que o espírito vai reencarnar? Não pode mais reencarnar aqui, né? Então, você precisa preservar futuras possibilidades de encarnação para você. E a noção de sobrevivência não é só do indivíduo, mas ele já começa a ter uma noção de sobrevivência da espécie. E os comportamentos automáticos dizem respeito a isso. E a gente vê situações que não dá para a gente acreditar que é puro instinto. Então você já vê que existe algo mais na relação, às vezes, da fêmea com a sua cria, principalmente quando a gente fala dos primatas, né? E do comportamento que eles têm uns com os outros, né? Aí vem a inteligência, que é o terceiro andar. A inteligência, a gente já define ela como uma capacidade mental de raciocinar, de planejar, de resolver problemas, de abstrair ideias, de compreender ideias, linguagens, é a capacidade de aprender. A gente acha que só o ser humano é inteligente, mas não é. Eu estava até falando de outro dia, nem lembro se foi aqui, se foi lá na faculdade, de um psicólogo americano que tem 2 chimpanzés que falam pela linguagem de surdo-mudo, eles falam com as mãos. E eles se comunicam tranquilamente com o treinador deles, com quem treinou. Fala, olha, estou triste hoje, estou feliz, quero comer banana, hoje eu não quero banana, estou com sono. Eles conversam, trocam ideias,
se comunicam, né? Depois da notícia do nosso genoma ser muito baixo, perto da lombriga, a gente tem que começar a descer do pedestal e perceber que tem mais gente ao nosso redor, não somos só nós humanos, né? Há bem pouco tempo atrás, a gente achava que as mulheres não tinham alma, não é assim? Né? Que os negros não eram seres humanos, né? Está na hora da gente continuar evoluindo e a gente começar a perceber que tem mais espíritos ao nosso redor que estão até bem próximos de nós, né? Então, quando você adquire a inteligência, você já começa a fazer uma análise mais fina do que está acontecendo ao teu redor. Já é um terceiro andar. O automatismo celular desapareceu? Não está lá. Mas o automatismo celular está subjugado ao instinto. E o instinto desapareceu? Não está lá. Mas agora ele está subjugado à inteligência. E aí você começa a raciocinar. O cachorro raciocina? Raciocina. Onde que eu li isso? Eu não li, eu vi. Eu tinha um pincher. E o Pepeu. E o Pepeu era muito inteligente. E ele já estava até meio velhinho. Meu pai infartou. Foi para o hospital, ficou na UTI, fez angioplastia. Foi uma semana terrível para todos nós, né? Aquela ansiedade, aquele medo. Esqueceram o Pepeu, coitado. Aí, depois que meu pai fez a angioplastia, estava tudo bem, eu cheguei com a minha mãe em casa. E nós sentamos na sala de jantar, eu nunca vou esquecer essa cena. E começamos a conversar o que tinha acontecido, como é que ele estava, como é que ele não estava, e tal, não sei o que lá. Daqui a pouco eu olho para baixo, está o Pepeu, sentado com a cara de pidoncho, eu não sei se vocês usam esse termo aqui, cara de pidoncho, aquela carinha assim de não sei o que, com o potinho vazio de comida dele na boca, sentado olhando para minha mãe assim. Aí eu olhei e vi ele e falei: mãe, olha o Pepeu. Quando ela olhou para ele, ele jogou o potinho no chão e fez assim. Ele não fez uma associação. Quem põe comida para mim é ela. Não pôs comida, ela chegou. Ela põe comida no potinho. Ela não foi pôr comida no potinho. Eu vou pegar o potinho, vou levar comida para ela me pôr a comida. Ele fez o raciocínio. A diferença é que os animais, eles têm o raciocínio interrompido. Tem muito ser humano que tenta fazer isso, sabe aquela, esvazia a sua mente. Como é que eu vou esvaziar minha mente? Vocês já tentaram esvaziar a sua mente? É impossível, nem dormindo você não esvazia a sua mente. A gente pensa o tempo inteiro. O animal não. Aquela hora que você acha que ele está meditando, ele não está meditando, ele não está pensando. Linha, né? Sinal de... como é? Sinal de ocupado. Não é sinal de ocupado, é aquele... Está esperando a ligação. Ele fica parado assim, olhando para a parede, olhando para a televisão. Você fala: olha que bonitinho, está assistindo televisão. Não está nada. Então, como ele interrompe o pensamento, ele tem dificuldade de estabelecer raciocínios muito complexos, porque vai parando, né? Até eu tenho para mim aqui que o salto de característica do espírito de animal para hominal é essa capacidade de raciocínio contínuo. Então, ele é inteligente, mas ele tem uma certa dificuldade ele não vai conseguir resolver uma equação de segundo grau, por exemplo, não é? Mas ele pensa, ele faz associações, às vezes até bem complexas, né? O hominal já tem o raciocínio contínuo, e aí esse raciocínio contínuo te dá assim, uma potencialidade infinita para você abstrair, para você criar. E aí que a gente tem esses exemplos aí, como Albert Einstein, Leonardo da Vinci, que vão trazendo situações extremamente complexas, porque conseguem fazer nessa linha de raciocínio abstrações importantes. Observa, interpreta, analisa e emite resposta. É a função do sistema nervoso central. Então, aí já é uma inteligência num terceiro estágio. Então, automatismo celular, o instinto, o raciocínio interrompido, o raciocínio contínuo. Pronto, chegamos ao final da evolução da nossa inteligência. Não. A inteligência e o instinto continuam coabitando. E num determinado momento você percebe que você tem que começar a dominar, a subjugar, a hierarquizar os seus instintos, de maneira que isso te dê vantagem no meio. Você vai começar a perceber o seguinte,
que nem sempre apertar o botão vermelho é a melhor ideia. Às vezes o botão vermelho dá uma reação que te traz prejuízos. Se você esperar um pouquinho, você consegue dar uma volta e o resultado vai ser melhor para você. Mas a gente continua tendo coisas muito semelhantes, né? Vocês estão vendo alguma semelhança aí? Né? O pinguinzinho dando o braço para o filho aqui e o pai dando o braço para o filho aqui. Quer dizer, o instinto está lá. O instinto te move, só que agora você vê de uma outra maneira a relação, né? Obviamente que esse pai está pensando coisas diferentes desse pai, né? A motivação é diferente, mas a base vem do mesmo lugar. Então, ontem o Alberto estava falando da questão sexual, e eu vejo muito isso. Eu acho que a força mais poderosa, e ele falou isso, né, da energia nuclear, que é mais fácil mandar um homem para a lua do que dominar a energia, a potencialidade sexual. Eu acho que é bem isso mesmo, porque vocês vejam que a gente dominou uma boa parte dos nossos instintos, né? De vez em quando a gente dá umas escorregadas, mas a questão do instinto sexual é uma coisa tão evidente, né? Está tão cruenta na nossa sociedade, que essa coisa maluca, né? De você, 4 horas da tarde, os meninos estão procurando lá o Cartoon Network, passa por um canal que está tendo uma cena de sexo explícito, 4 horas da tarde. Oh, meu Deus, preciso bloquear os canais da casa. Antigamente isso não passava na televisão, ou então passava depois das 2 da manhã, não, 4 horas da tarde. Então, eles, sabe, de uma certa maneira, isso faz parte da nossa evolução, porque banaliza. Ele não acha nada. Na minha época, quando era adolescente, a gente comprava Playboy para ver o peito da mulherada. Só era o que aparecia. Hoje em dia, na propaganda de sutiã, aparece, não precisa comprar a revista. Banalizou, ninguém se espanta mais. Não é? É a gente hierarquizando, subjulgando o nosso instinto. Não é? Que eu acho que talvez esse instinto sexual seja o mais difícil da gente dominar, por causa da força criativa dele. E aí você dominando os seus instintos, você vai otimizando o meio. Então, por exemplo, você chegou lá no trabalho, aí o seu chefe falou uma abobrinha para você. Aí a sua vontade é grudar no pescoço dele, né? Estrangular ele. Aí você pensa assim, vou estrangular esse cara. Aí você pensa assim, bom, eu vou estrangular ele, obviamente ele vai me mandar embora, vai chamar a polícia. Além de desempregado, eu vou ter um processo nas minhas costas. Aí o que você faz? O seu instinto de defesa é ir para cima, mas a sua inteligência te diz, olha, não é um bom negócio para cima. Então você se acalma, conta até 10, como o bom espírita que você é, você faz uma prece, se acalma, fala, tudo bem, sai de lá, arruma outro emprego, a hora que você arrumar outro emprego, tiver garantido, você vai lá e estrangula ele. Não é? Então veja, você usou a inteligência, você já subjugou o seu instinto, você já está num outro patamar, né? E aí o que vai acontecendo é o seguinte, você começa, otimizando o seu meio, você começa a ganhar vantagens, e você começa a adquirir certas possibilidades que antes você não tinha, e você começa a se desenvolver, porque está tudo funcionando bem, desde o seu automatismo celular até a sua inteligência e a sua subjugação dos seus instintos. Então você ficou um expert nas relações com o meio. Isso vai te dando possibilidades de crescimento. Aí chega uma situação bastante interessante, que é a seguinte: você está super bem, mas tem gente ao teu redor que não está. E esses caras que antes você não ligava para eles, aliás, você não liga ainda, porque no final das contas você quer se dar bem, ou não é? Lei de Gerson, né? Desde o automatismo celular até a sua inteligência, você só não esganou o seu patrão porque você ia perder o emprego, mas você quer se dar bem. Aí você começa a ver que se as pessoas ao teu redor não estiverem bem, vai sobrar para você. Então não adianta nada você estar muito bem, viver numa casa maravilhosa, se tem uma favela do teu lado. Aí o que você faz? Você sobe o muro, o cara pula o muro. Você põe uma cerca elétrica, ele fica esperando você sair para te sequestrar. Você começa a descobrir que não vai ter jeito. Aí a primeira intenção qual que é?
se você for agir pelo instinto, é disseminá-los. Vamos matar todo mundo. Já tentaram fazer isso, né? Na nossa história, no planeta. Vamos disseminar, me incomodam. Vamos matá-los. Não dá para matar. Aí, você chega à brilhante conclusão que é melhor se ajudar o cara. É igual cunhado. É melhor você ajudar o cunhado, porque senão vai sobrar para você. Vai chegar uma hora que ele vai bater lá na sua porta, vai mostrar a cara do seu sobrinho tudo, com cara de pidoncho, e vai falar, olha, tô mal, tô precisando de dinheiro. Aí você vai ter que dar uma grana pro cara. Então é melhor você arrumar um emprego para ele. Você é caridoso? Você está pensando nele? Não, você está pensando em você. Vocês estão vendo algum caridoso aqui? Mas eles se reúnem. Se reúnem para quê? Vamos ajudar os pobres. Vamos desenvolver a economia dos países emergentes. Porque eles estão preocupados com os países emergentes, com os pobres? Não, é que tem um problema muito sério. A miséria e a insalubridade respinga. Então, a gente começa a ter situações que, apesar de estarem longe aparentemente de nós, elas começam a surgir e a bater na nossa porta. Então, aquela miséria absoluta, ela começa a aparecer no seu país, a migração. Tem a imigração ali na linha com o México, e olha que o México está melhor que a gente em termos de desenvolvimento econômico. Adianta aquela polícia de fronteira enorme, passa a gente direto ali, você não consegue segurar. E as doenças então? Da onde veio a AIDS? Da África. Era uma doença de macacos. E no macaco não faz o estrago que faz no ser humano. E por que passou para o ser humano? Miséria absoluta. Miséria absoluta. Febre aviária e um monte de outras doenças que vão matar os que se deram bem. Então, você começa a perceber que ou você ajuda esse povo, ou você não vai ter sossego. É igual o cunhado chato, vai ficar toda semana e vai estar batendo na tua porta. Sábado você está lá, tranquilão, feliz, ele aparece, vem passar o dia com você, cunhadão. E entra a galera toda, aí você não tem sossego. Aí você começa a pensar, eu tenho que dar um jeito para esse cara ficar mais para o lado de lá. E outra, se eles forem tão miseráveis assim, quem é que vai comprar as coisas que a gente produz? A gente tem que dar dinheiro para eles comprarem as nossas coisas, não é? O raciocínio é esse. Então o que acontece? Você começa a ver, e a política internacional mostra bem isso, mas no nosso dia a dia isso acontece também, que o teu primeiro impulso de auxílio não é de caridade, é de egoísmo. Porque você está bem e você não quer que te incomodem. Então você começa a dar um jeitinho para ele não te incomodar. Mas esse é um problema estranho, porque assim, você arruma um emprego para o teu cunhado, mas você quer que ele goste do emprego que você arrumou para ele, faça, ganhe dinheiro e ainda te agradeça. Não é verdade? Você vai e invade o Iraque e diz para eles, você tem que ser assim, a sua política tem que ser assado, a sua cultura tem que aceitar isso, e sejam felizes, senão eu quebro e queimo tudo. Então, você não está sendo altruísta, você está sendo egoísta. Mas o seu raciocínio, a sua inteligência te diz o seguinte: eu preciso ajudar, porque senão eles vão me incomodar. E aí você vai começar a ajudar. E ao fazer o bem, você sente um bem-estar. Quando você está ajudando, você começa a sentir uma coisa esquisita, não é? Como disse o Alberto ontem, se fosse o pai explicando para o filho, na hora que você vai ajudar, você, nossa, estou sentindo alguma coisa, é um orgasmo, não é que ele falou ontem para a gente? Você começa a sentir um certo orgasmo espiritual, uma coisa assim que você fala, puxa, eu estou me sentindo tão bem, estou me sentindo leve. Vocês já sentiram isso? E claro que aqui no sul não tem nada disso, mas a maioria das pessoas que eu conheço que vai no centro fazer a sopa, ajudar as pessoas, vai porque quer garantir uma situação um pouco melhor lá em cima, pagar uma prestaçãozinha no lote ali em Nosso Lar, quem sabe perto da casa do André Luiz, quem sabe,
Então, se eu fizer a sopa direto, quem sabe? Né? A gente vai lá porque a gente tem medo. Nós somos espíritas, mas a gente ainda tem o tal do temor a Deus. A gente morre de medo de ir para um umbral. Então a gente quer ser bom para poder não ir para o inferno, né? No nosso caso, o umbral. Só muda a plaquinha. Mas aí o que acontece? Quando você chega lá para ajudar todo mundo, e aí a gente, né? Eu falo isso por mim. Às vezes eu estou bravo, irritado, com raiva, tive um dia péssimo. Aí eu entro no carro para ir para o centro, a aura aparece, as asinhas começam a crescer. Eu chego lá com aquela cara feliz, aquele sorrisinho no rosto. Todo mundo fala, nossa, que homem harmonizado, equilibrado. Há 10 minutos atrás eu estava quebrando o pau, né? Então, é uma coisa artificial? É e não é. Você está se esforçando, é ou não é? Você está indo para onde você acha que você tem que ir. E aí, você começa a sentir um bem-estar e começa a perceber que esse bem-estar é porque você está fazendo bem. Você começa a perceber que tem certas coisas que você não consegue mais aceitar. Você se indigna. Você fica bravo. Você fala, isso não pode acontecer. Você já está passando para um outro estágio. Porque nessa hora, você já não está mais pensando no que vai dar certo para você. Você não está pensando, olha, isso daí é uma coisa que eu estou sendo bom para ir para o céu. Nada. Você muda a sua seleção. Você fala o seguinte, eu não posso deixar isso acontecer, porque eu não vou conseguir conviver com isso. Aí você já está indo para lá. Você já não está mais fazendo bem porque você acha que isso é bom, ou porque você quer se livrar do cara que está do seu lado. Você está fazendo o bem pelo bem. Você já não está pensando em você está pensando no outro. E você percebe que só quando você toma uma atitude efetiva para resolver aquela situação, é que você consegue se acalmar. Olha que engraçado. Tudo isso, não é? Quem te levou a essa situação? Quem te levou até o ponto de você sentir nas suas entranhas que ou você ajuda ou você não vai conseguir sobreviver? O seu egoísmo, a sua necessidade de se dar bem, desde o automatismo celular. Só que para onde isso te levou? Para o altruísmo. Então, Deus fez a lei divina do egoísmo ao altruísmo. É Ele, o egoísmo, a sua necessidade de se dar bem, de sobreviver, de ser feliz, é que fez você perceber que só quando você fizer o outro feliz, é que você vai conseguir se sentir em paz. É você perceber que você precisa do outro para crescer. Não tem como eu ficar sozinho mais. Eu não consigo mais me isolar nos meus castelos. Eu não consigo mais ser autossuficiente, porque a minha consciência se expandiu e eu cheguei à constatação de que ou eu aprendo o amor incondicional, ou eu vou continuar me arrastando pelas minhas encarnações afora. Do automatismo celular ao amor incondicional. O aprendizado da inteligência que deu o último passo e que descobriu que a melhor forma de eu me garantir é garantir o outro. E que a única maneira de eu me sentir bem é fazer bem para o outro. Será que nós já somos capazes desse amor incondicional? Será que a gente já é capaz de fazer o bem e se sentir bem por isso? Eu também não sei se com vocês, mas eu não consigo fazer isso ainda. Porque tem um detalhe importante. Apesar de eu saber que quando eu faço bem, isso me faz bem, eu ainda cobro do outro a necessidade dele ser feliz. Eu ainda sou egoísta ao ponto de fazer o bem para o outro e esperar que o outro ache isso bom. Falta uma coisa que é talvez o último degrau da evolução da inteligência. Você saiu lá da ameba, chegou no amor incondicional, mas você perceber que esse amor incondicional tem que ser incondicional. Você tem que perceber que você precisa fazer a sua parte e deixar que o outro faça a dele, né?
E isso é uma coisa que eu particularmente ainda não sei fazer. A receita para ser feliz, talvez, a receita para você encontrar esse lugar que é o amor incondicional, que foi amplamente exemplificado aqui por Jesus. Nós temos um exemplo do lado da gente, o Chico, não é? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Como é que eu vou fazer para dar esse último passo do amor incondicional? Bom, eu tenho uma receita que eu tento usar comigo. Não está dando certo, mas não porque a receita é errada, é porque eu sou errado. Mas é o seguinte, eu acho que o grande problema é você estabelecer metas para a sua vida. Tipo assim, eu quero conseguir experimentar essa sensação dentro do meu coração. Eu quero conseguir ser uma pessoa melhor de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, eu estabeleço metas. E eu vou atrás dessas metas. Eu luto para construir essas metas. Você tem que ter esses objetivos, que são as metas. Mas você tem que abolir as expectativas. Eu vou falar para vocês o que eu entendo por meta e expectativa, que é para ver o que vocês acham. Meta para mim é o que eu falei. Eu falo assim, olha, eu vou querer sair daqui e vou no fundo do teatro. Ótimo. Eu vou ver. Bom, primeiro eu vou ter que descer a escada, vou fazer uma análise da escada. Vou começar a descer a escada, na hora que eu começar a descer, eu vou sentir que o meu sapato escorrega, eu vou pegar no corrimão, eu vou diminuir a velocidade. Pronto, cheguei lá embaixo. Segunda etapa, eu preciso chegar lá. Bom, tem um corredor aqui, tem um corredor lateral. Eu vou planejando cada etapa e vou tentando executar para chegar no fundo do teatro. Isso é uma meta. A minha expectativa, eu vou chegar lá no fundo do teatro, e quando eu chegar no fundo do teatro, minha vida vai se transformar. Quando eu chegar no fundo do teatro, todo mundo vai me aplaudir. Isso é uma expectativa. A expectativa, eu não estou dependendo só de mim, eu estou dependendo dos outros. Expectativa é uma droga, porque você não controla o que está acontecendo fora de você. Na verdade, a gente está lutando para controlar o que está acontecendo dentro. A expectativa é alguma coisa que você espera que o outro sinta. Então você faz alguma coisa para o outro na expectativa de que ele goste, esteja feliz. Quando a gente pega um mendigo, alguém que está na rua, e você vai chegar lá e fala assim, não, eu vim aqui te pegar para você ir lá, a gente tem um centro lá, tem uma cama quentinha, nós vamos te dar uma sopa. Ele fala, eu não quero. Você fica bravo com ele, porque a sua expectativa é de que aquilo é bom, mas para ele não é. Ele não quer aquilo. E aí você cria a expectativa que invariavelmente vai te frustrar. Vocês tiveram aqui aquela namorada ou aquele namorado no começo da sua adolescência que não deu certo? Não precisa falar porque se seu marido estiver do lado, sua esposa, né? É assim, aquela menina que eu teve uma menina que eu fui apaixonado por ela quando eu tinha 14 anos. E eu achava ela o máximo. Não deu certo porque eu nem tive coragem de me declarar para ela. Mas ela era o máximo. E durante muito tempo na minha vida, ela era um ícone para mim, assim. A mais bonita, a mais legal, a mais inteligente, né? A mais carinhosa. E aí todas as meninas que eu namorava, eu comparava com ela. Aí um belo dia eu encontrei ela. Olha, gente, estava uma tragédia. E aí desmoronou. Era uma expectativa. Isso é injusto, porque eu tive a sorte de encontrar ela. E se eu não encontrasse? Como é que você vai comparar aquele príncipe encantado que você não namorou, que deu um beijo, que foi maravilhoso, com o seu marido que está crescendo a barriga, que usa o cirolão, não é? É injusto. Tem um programa de televisão, Friends, vocês devem conhecer. Tem um episódio em que a Mônica, ela socorre um cara que desmaiou no metrô. Eu não peguei o começo do episódio, não sei o que aconteceu, ele desmaiou no metrô e entrou em coma. E ela ajudou ele a ir para o hospital, mas o cara estava em coma. Só que ele era lindo de morrer, o cara. E aí ela ficou atraída por ele, então ela ia todo dia visitar ele em coma, o homem ideal, bonito, que não fala nada. Só faltava dar o cartão de crédito, aí, perfeito.
E aí a Phoebes começou a ir com ela. E as duas se apaixonaram por ele. Mas elas ficavam discutindo. E falavam, mas ele não gosta de você? Não, ele gosta de mim, não sei o quê. E começavam a colocar palavras na boca dele. Ele em coma. Aí no final do episódio ele acorda, elas chegam todas animadas. Lá ele era gay. Esse é um exemplo típico da expectativa. Expectativa, ela é sua, ela não é do outro. E aí, o que isso vai gerar em você? Vai gerar frustração. Expectativa gera frustração. Elas são suas, elas não são dos outros. Elas geram ilusão. É a mesma história. Olha, nós vamos viajar para Santa Maria e todo mundo vai se divertir muito lá e vai ser muito feliz. Fala isso para os meninos. Chega aqui, eles vão gostar ou não, se eles quiserem. O meu mais novo falou, eu não vou porque é aniversário da Clarinha. A Clarinha, a namoradinha dele lá, ele é apaixonado por ela. Era aniversário da Clarinha, a gente veio para Santa Maria, ele não foi no aniversário da Clarinha, ele estava bravo. Né? E eu, com expectativas, puxa, é a primeira vez que eu vou levar os meninos num congresso espírita, que legal, quem sabe, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ilusão, ela gera decepção, frustração. Isso daí faz a gente germinar raiva, intolerância, né? Você quer saber se um casamento vai dar certo? Você pergunta para a noiva, você gosta dele? Gosto. Ele tem algum defeito? Tem. Que defeito? Ele é pão duro. E o que você acha disso? Eu mudo ele. Não vai dar certo. Vai dar divórcio. Aí se ela responder assim, eu me adapto, vai dar certo. Casamento de futuro. Porque você não pode mudar o outro, você tem que se mudar ou se adaptar. Isso é uma meta. A expectativa, vou mudar o outro. Terminou, né? Já estou. Provoca mágoa, nos faz infeliz. A minha proposta para vocês é a seguinte: faz uma lista dos seus problemas, das suas dificuldades. Dependendo do seu grau de otimismo, a lista vai ser menor ou maior. Mas você começa lá, o maior problema que você tem na sua vida, o segundo maior problema, o terceiro maior problema. Faz essa experiência, eu já fiz. 100% dos meus problemas não são problemas, são expectativas frustradas. Coisas que eu achava que tinham que acontecer, que eu me iludi, criei na minha cabeça que ia fazer, e não aconteceram, e eu me frustrei. Os meus desafetos são sempre pessoas que eu depositei nelas expectativas que não são delas, são minhas. Elas não têm culpa, a culpa é minha. Então, se eu conseguir viver sem expectativas, substituir as expectativas por metas, aí eu vou conseguir ser feliz, vou conseguir amar. O perdão só é necessário para os que ainda não sabem amar. Quem ama não se ofende, portanto não precisa perdoar. Quem disse isso foi o Chico. E para encerrar, eu trouxe uma frase aqui, um texto da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto assim mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz, é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que no final de contas é entre você e Deus, nunca foi entre você e as outras pessoas. Muito, muito obrigado. Obrigado, Décio, pelas tuas palavras, pela tua palestra.
E como é a tua última apresentação, né? Mais uma vez nós te agradecemos por teres aceitado o nosso convite e vires a brilhantar o nosso congresso. Muito obrigado. Nós convidamos a todos para um pequeno intervalo, tomar um cafezinho, descontrair, em seguida